Olá pessoal, bom dia. Hoje é o dia Hoje é o dia 24 de fevereiro de 2026. Por volta aí das 8 da manhã. Então, pessoal, fazendo esse vídeo aqui, mais para dar uma reforçada aí, né, sobre o mundo espiritual, sobre os principados e potestades. Sei que já é um tema repetido aqui, né, que eu sempre estou falando sobre isso, mas é um tema aí que eu julgo importante estar sempre falando, sempre ressaltando, para não cair no esquecimento, porque eu julgo ser um fato muito importante. E desde já eu quero ressaltar aqui que não é meu intuito ofender e nem criticar a religião de ninguém, crenças. Então desde já eu peço desculpa se a minha experiência, né, que eu vivi, acontecimentos aí que eu sofri, entrar em contradição com aquilo que você acredita. Mas eu julgo ser importante estar relatando isso para alertar algumas pessoas. Eu creio que algumas pessoas não têm ainda conhecimento disso, dessa realidade, dos principados e potestades, dos dominadores deste mundo de trevas. É exatamente isso. Muitas pessoas, acho que elas ainda não têm essa noção que esse planeta nosso aqui é dominado por seres por seres malignos. Eu cito sempre uma citação de Paulo de Tarso, né, que ele sempre fala, né, a nossa guerra não é contra o sangue nem a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal nas regiões celestes. E foi exatamente isso que eu pude observar quando eu sofri um ataque espiritual. Sinceramente, eu nem imaginava, né? Eu nem acreditava muito em demônios e nada disso. E para minha surpresa, quando eu fui atacado, eu pude observar que nós somos observados e nós somos manipulados o tempo todo. E através desse ataque, isso me levou a estar pesquisando e estar buscando como agem esses seres, né? Como são eles e como eles conseguem interagir aqui no planeta, né? E depois de muito refletimento, depois de muito refletir, pensar e pesquisar, eu cheguei à conclusão que esses seres, eles são muito evoluídos tecnologicamente, né? Então, uma característica que me chamou minha atenção é que esses seres são telepatas, né? Eles são seres telepatas, só que essa telepatia desses seres não é um dom natural. Essa telepatia, ela foi desenvolvida através de um desenvolvimento de uma tecnologia em relação ao cérebro-máquina. Então, com o desenvolvimento dessa tecnologia com relação cérebro-máquina, essa interação entre cérebros e máquinas deixaram esses seres telepatas, né? Porque agora eles tinham o quê? Eles tinham um sistema de informação, eles tinham um sistema que administrava o pensamento dessas pessoas. Um sistema que pegava o pensamento de um, administrava e mandava para o pensamento de outro, e assim essa comunicação entre as mentes. Entende? Então agora a comunicação na mente desses seres passou a ser administrada por um sistema tecnológico. Esse sistema aí começou a administrar mentes aí desses seres. Essa interação entre cérebro e máquinas, certo? É lógico que a gente está falando aqui de seres muito antigos, né? Com a tecnologia milhares de anos à nossa frente. Então esses seres aí, eles se tornaram telepatas, e isso aí trouxe muitos benefícios para esses seres, porque facilitou a comunicação através da mente, através do pensamento, e também eles puderam aí estar incluindo
eles puderam estar incluindo aí na sua mente aplicativos, né? Então a mente dele começou a interagir tanto entre mentes, né? A mente de um com a mente do outro, e pode também estar interagindo com máquinas. Então a mente deles poderia estar acessando aplicativos. Imagine lá, uma mente lá, ela em questão de segundo ela interage com calculadoras, com sistema de GPS, cara, com infinitos aplicativos. Então facilitou muito com aplicativo de tradução de idiomas. De repente você pode conversar com uma pessoa, você pensa e isso vai traduzido lá para o idioma da pessoa lá para o outro lado do país, né? Você pode conversar com qualquer pessoa em todo mundo, qualquer do universo inteiro, no caso deles, né? Então, porque tem aí um sistema para traduzir os idiomas dessas pessoas. Então, é uma coisa que facilitou bastante. Imagine você ter um GPS e esse GPS vir mostrar o caminho na sua mente, ou guiando, ou por voz, ou por imagem, sei lá. Então, sem auxílio, sem precisar de um aparelho. Imagine você ouvir música diretamente no seu cérebro sem precisar de um aparelho. Já pensou? Somente você ouvindo aquela música diretamente na sua mente? Ou então quando você for assistir um filme, você sentiu o que o personagem está sentindo? Tudo isso aí, tudo isso aí foi devido ao avanço tecnológico. De repente, já não era mais, né? Tudo isso é um benefício dessa tecnologia. Então já não era mais você ir no cinema e assistir um filme. Você ia sentir o que o ator estava sentindo. Isso seria possível através dessa tecnologia. Ah, o ator tá lá com medo no filme, pô, e você pode sentir esse medo também. Você quer sentir o medo daquele ator? Você não vai apenas sentir, é como se você entrasse na cena. Ah, o ator tá lá apaixonado. Você quer sentir essa paixão? Você pode sentir também com essa relação aí de cérebro-máquina. Tudo isso aí seria possível. Então isso aí foi um avanço muito forte para esses seres, possibilitando, chegando ao extremo deles transferir as suas mentes. Chegaram a transferir a mente. Então a mente de um ia para o corpo do outro. E isso era uma coisa muito bacana, né, mano? Porque de repente você queria ir para um lugar distante, você não precisava, sei lá, pegar um voo, alguma coisa, você só mandava a sua mente para lá. Ah, Lúcio, mas isso é real? Pô, mano, isso é real, isso já acontece até aqui, só que a gente não se dá conta disso, porque a gente aprendeu que isso se chama incorporação, né? Só que eu prefiro chamar de transferência de mente. Depois do que eu pude estar observando, depois dos ataques que eu sofri, eu vi que isso aí é uma transferência de mente, né? O que nós aprendemos a chamar de incorporação nada é do que um ser lá do mundo espiritual. Um ser lá do mundo espiritual mandando a sua mente para cá para passar um recado. Então ele vem, escolhe aqui um ser humano aqui e manda a mente para cá. E a mente pega aquele corpo ali e assume aquele corpo e começa a interagir aqui através daquele corpo. Isso é muito comum. Isso aí acabou de acontecer o que? Uma transferência de mente. Beleza? Então, então nós já vimos que essa tecnologia aí, né, que tornou esses seres telepatas, né, para eles, o que para eles foi muito bom, né, porque eles se tornaram, ajudaram muito a comunicação deles, fizeram com que ele manipulasse civilizações menos evoluídas, né? Civilizações menos evoluídas, eles conseguiram manipular e dominar através dessa tecnologia, porque aí eles passaram como deuses, né? E eles usam isso aí até hoje, né? Esse sistema até hoje, tanto dentro do sistema religioso,
cara, empresas com tecnologia e tudo. Então esses seres aí são vistos como Deus, o Espírito Santo, sei lá o que, e é isso. E até hoje eles têm essa manipulação aqui no planeta através desse sistema aí, entende? Então, a partir desse sistema aí, eles conseguem realizar muitas coisas aqui no planeta, desde cura, pôr doença numa pessoa, cara, fazer adivinhações, revelações, através desse sistema aí, telepatas deles aí. Quer dizer, através desse sistema aí, essa tecnologia que possibilitaram esses seres ter a telepatia, né? É lógico que a telepatia é derivada aí desse avanço tecnológico desses seres. E como eu estava falando, né, esses seres aí em busca da imortalidade. É lógico que esses seres aí tinham capacidade de, como eu falo, posso dizer, né, fazer com que as células se mantessem sempre jovens, né, que as células não envelhecessem. Esses seres aí tinham praticamente a imortalidade, né, eles são praticamente aí, eu não digo imortais, né, vamos dizer assim, quase imortais, né, porque eles têm a possibilidade de se manter sempre jovens, né, então eles poderiam sim. Mas é lógico que isso aí não impossibilitava eles de terem uma morte por acidentes, né? E com o avanço dessa tecnologia aí, os caras conseguiu, cara, o que eu acredito, né? O que eu pude estar observando. Lógico que cada um deve tirar suas próprias conclusões. Que eles conseguiram, tipo, separar, né? Separar a consciência do corpo, consciência do cérebro. Não é sério isso, Lúcio? É sério. É como se a consciência tivesse armazenada num sistema de informática, num sistema, vamos dizer assim, né, um sistema de computador muito protegido, essa consciência, e, e, essa, e essa consciência conseguisse interagir com o corpo à distância, mano. Não, isso é brincadeira, isso não é sério. É como se a consciência ela não tivesse no corpo. Ela controla o corpo, mas à distância. E se une tudo, entendeu? É como se você estivesse assistindo um vídeo em um canal. Vamos supor, como se você estivesse assistindo um vídeo aí no seu canal de YouTube ou sei lá onde for. Aquele vídeo não está ali no seu aparelho, mas você está assistindo ali, você acha que está ali. Você pega seu aparelho, você liga, você acha que aquele vídeo está ali no seu aparelho, mas aquele vídeo está muito distante dali. Está sendo enviado para o seu aparelho. No entanto que quando corta a conexão, você não consegue mais acessar aquele vídeo. Seria a mesma coisa a consciência. Ela estaria protegida num sistema de computador. Vou falar computador, né? No meu modo leigo aqui, num sistema de informática muito avançado, protegida lá e controlando o corpo, observando o corpo, interagindo com o corpo à distância. Então o que é? Mas o que isso beneficia para esses seres? Beneficia que agora ela estando protegida dentro desse sistema, quando o corpo morre, acontece alguma coisa com o corpo, a consciência está lá. Essa consciência só é integrada a outro corpo, entende? Porque agora a consciência não está mais ali, ela controla o corpo, mas à distância. Aí aconteceu alguma coisa com o corpo, aquela consciência ela está intacta lá naquele sistema, ela só é acoplada agora em outro corpo, o que a gente podemos chamar de reencarnação, né? Muita gente chama de reencarnação. Ah, Lúcio, mas tem um problema aí, mano. Onde os caras iriam arranjar corpos, né? Porque como é que vai fazer? Como é que esses caras aí agora, através dessa tecnologia deles aí de querer tá transferindo a mente deles para outros corpos e tal,
onde é que eles vão conseguir corpos? Né? Então, aí que a gente entra na história, né? Aí é que entra os seres humanos. Agora nós vamos falar lá, nós vamos ter que voltar lá para o Jardim do Éden, nós vamos ter que voltar lá para o fruto proibido, né? Eu sei que agora eu vou entrar aí num assunto aí muito sério, um assunto muito importante, né? Eu peço até desculpa aí para algumas pessoas aí se o que eu falar aqui for controverso aí, o que algumas pessoas aprenderam aí, tá ligado? Agora nós vamos falar aí de Adão e Eva, né? Porque esses seres aí, eles precisavam agora de corpos, porque agora a consciência deles estava protegida lá, mas eles precisavam de corpos para interagir aqui e eles precisam que essa consciência interaja com corpos. E se eles não podem pegar os corpos deles lá, eles tinham que procurar. Então assim, agora nós vamos falar aqui de Adão e Eva. Tipo assim, né? Se você que está aí, né, assistindo agora, se você acredita que a gente veio do macaco, né? Se você acredita que nós viemos do macaco, dos primatas, então é mais fácil de você acreditar no que eu vou falar agora, porque eu também acredito nisso. Eu acredito que nós viemos dos macacos. Nós viemos, nós fomos evoluídos, né? Nós éramos primatas e sofremos evolução. Talvez o que nós possamos discordar de agora é que essa evolução que nós sofremos não foi uma evolução natural, né? Essa evolução que nós sofremos foi uma evolução provocada, né? Foi uma evolução provocada para que esses seres, né? Esses seres chegaram aqui no planeta, analisaram o planeta, né? E praticamente os primatas, os macacos, eles foram os escolhidos, eles foram recrutados, porque eles eram perfeitos, né? Porque, se eu não me engano lá, o leão, ele é o rei da selva, ele é o mais forte, tem animais mais fortes, mas os macacos, eles eram mais assim, os mais espertos, né? O macaco, ele é mais malandro, e o macaco, ele... Você pode observar que ele já pega assim galhos para bater na cabeça do outro. Então os macacos, ele já tinha esse jeito de manusear e pegar, tocar ferramentas, né? Pegar ferramentas, porque esses seres eles precisavam de corpos que pudessem interagir e trabalhar, né? Porque eles precisavam trabalhar o planeta. Então o que aconteceu? Esses seres pegaram os macacos, né? Deram uma aperfeiçoada e através de uma tecnologia, né? E um desenvolvimento aí na área de medicina, que deles deve ser muito avançado, né? Deve ser avançadíssimo. Eles fizeram mutações no corpo do macaco. E praticamente aí o macaco foram ficando mais parecido com nós hoje. Esse macaco aí, ele foi sofrendo aí mutações, aos poucos foi chegando ao resultado que somos hoje. E tanto foram ocorrendo mudanças físicas como mudanças intelectuais. Então eles fizeram mudanças aí nos primatas, tanto físicas, intelectuais, né? Para que os macacos ficassem parecidos com eles. Entende? Ah, mas por que eles queriam isso, Lúcio? Porque eles queriam trabalhadores, né, para construir as cidades, né? Foi aí que os macacos saíram da selva, né? Foi aí que os macacos saíram da selva para construir as cidades. Depois desse desenvolvimento tecnológico. Por quê? Mas por que isso? Porque futuramente esses seres queriam usar esses corpos aí desses macacos como recipientes.
para que eles trouxessem as suas mentes, para que eles trouxessem suas mentes para cá e começassem a usar o corpo dos macacos aqui para interagir no planeta. Ah, é sério, Lúcio? É sério, porque isso acontece até hoje. Seria o que? Incorporação. O que seria uma incorporação? Né? Só que esses seres aqui, para acontecer essa incorporação, eles deram aí uma melhorada aí no físico do macaco, dos primatas, né? Vamos falar primatas aí, dos primatas, e deram uma evoluída na mente dos primatas, certo? Porque é lógico que eles podiam também estar incorporando os macacos, os primatas, mas ele falou, pô, mano, vamos dar uma melhorada nesses seres aí. E eles fizeram lá um desenvolvimento, né? Melhoraram lá o corpo dos primatas e gostaram, cara. Eles gostaram depois lá que estava pronto lá, né? Que já estava perto do ser humano. Eles gostaram muito, ficou muito próximos a eles, né? E esses seres aí, eles, principalmente quando esses seres viram lá, né? A mulher pronta, tal, eles se apaixonaram por elas, né? E esses seres queriam, né? Se eu não me engano, que eu não sou muito de Bíblia não, tá? Mas dizem que tem alguns relatos aí que esses seres aí queriam até praticar relações sexuais com as mulheres depois de pronta, porque eles gostaram muito do resultado. Falou, nossa, mano, ficou muito bom. Quando o resultado final, né? Quando o primata, o resultado final, quando ali o ser humano, a mulher já estava pronta, né? O homem já estava pronto. E eles acharam que tinha ficado muito parecido com eles, né? E assim, e a gente pode ressaltar assim também, cara. Você fala, ah, não, Lúcio, mas eu não acredito nisso porque Deus já criou o homem pronto, já criou a mulher do jeito que é, tal. Mas assim, cara, então eu gostaria que você se refletisse, né? A gente poderia estar refletindo assim. Deus criou o homem pronto, tá? Do jeito que é hoje, tal, não teve nenhuma mutação. Mas eu te pergunto então, por que o Criador, Deus, iria fazer um homem e uma mulher, iria deixar os dois nus num jardim, né? Comendo fruto de árvores, e com a inocência de um animal? Então você repara, porque eles eram nus, viviam no jardim, comendo fruto de árvores e com a inocência de um animal, junto com os outros animais. Aí você pode perceber, né, que eles viviam junto com os outros animais, comendo fruto de árvores, no jardim e com a inocência de um animal. Você pode me responder por que isso aí? Cara, essas características aí, né, quando fala assim de Adão e Eva, que eles viviam no jardim junto com os outros animais, comendo fruto de árvores, né, nus e com a inocência de um animal. Por que, Lúcio? Cara, porque eles eram um animal, ele era um animal. Só isso, ele era um animal. Ele era um animal. Ele era um animal. E esse jardim, na realidade aí, lógico que o pessoal fala jardim para não assustar, mas esse jardim aí era selva. Era selva. Então, esses seres aí, o Adão, ele vivia, o Adão e Eva, que o pessoal chama de Adão e Eva, ele não era assim uma mulher pronta, não era um homem pronto.
Era um animal que vivia na selva, né? Vivia na selva, certo? Comendo fruto de árvores, junto com os outros animais, porque eram todos animais, com a inocência de um animal, porque eles eram um animal, ele tinha a inocência de um animal, entende? E viviam nus igual os outros animais. Agora, o que tornou esses seres parecidos com nós foi o quê? Aí que entra agora o fruto proibido, né? Mas o que seria esse fruto proibido, né? Então assim, cara, esse fruto proibido que o pessoal chama lá, que foi uma fruta, foi não sei o quê, na realidade esse fruto proibido aí nada mais é do que essa transformação no corpo do primata através de uma tecnologia, né? E através aí de experimentos biológicos, científicos e modificações no intelecto dos primatas e através do fruto e através do que chamamos de fruto proibido, que na realidade é essas mudanças que ocorreram devido a essa tecnologia aplicada no corpo do primata por esses seres, que ocorreu aí a evolução dos primatas. E a partir daí os primatas começaram a ter o quê? Conhecimento do bem e do mal. Começaram a ter o quê? Um avanço no seu intelecto. A partir desse momento, dessa tecnologia aplicada nos primatas, que eles começaram aí a evoluir sua mente, né? Então esses seres, eles sabem muito sobre o cérebro humano, porque eles ajudaram a evoluir a mente do cérebro humano, certo? Porque o ser humano era um primata, eles conseguiram pegar esse primata e fazer alterações no seu corpo físico, tanto no seu corpo físico como no seu intelecto, melhorando o raciocínio, né? E a partir do e, e a partir dessa transformações, resultando no que nós somos hoje, né? Por isso que esses seres conseguem colocar doenças na pessoa, por isso que esses seres conseguem entrar na mente das pessoas, porque ele sabe muito. Porque um ser que consegue pegar um primata e fazer modificações no corpo dele e transformar eles num ser humano, você acha que esse ser não pode pôr uma doença na pessoa? Lógico que pode, ele pode pôr doença, ele pode fazer cura, ele pode fazer não sei o que, ele pode fazer o que ele bem entender, certo? Porque esse ser aí, ele sabe muito sobre o cérebro humano, ele ajudou, ele acelerou o desenvolvimento dos macacos, né? Ou talvez os macacos, para chegar ao ser humano, ele poderia levar aí não sei quantos mil anos, esses seres chegaram aí e deu aí uma acelerada, né? É lógico que isso aí não é um processo que ele fez para beneficiar aqueles primatas. Ele fez porque eles queriam futuramente estar trazendo a mente deles para habitar no corpo desses primatas, certo? O que nós poderemos chamar aí de a morte de Adão, né? É lógico aí que eu não sou muito de ler Bíblia nem nada, né, para falar da morte de Adão. Eu só posso falar de acordo com as experiências e aquilo que eu observei quando eu fui atacado, né? E referente a esse ataque que eu sofri, eu posso estar falando isso, certo? Que a morte de Adão, que falam que depois do fruto proibido Adão morrerá, não significa uma morte do corpo, né? Não significa assim uma morte do corpo, porque esses seres, eles queriam que fazer essa transformação no corpo do primata, transformar esse primata no que nós somos hoje, desenvolver o raciocínio, mas para que futuramente eles pudessem apagar a consciência,
Então na realidade, aquele ser, né, que veio sofrendo transformações, vai chegar uma hora que vai ter, só vai ficar aqui seres humanos com a consciência apagada, serão apenas corpos servindo para que servindo de recipiente para esses seres habitarem, esses seres interagir aqui no planeta. O que já vem acontecendo aí há muitos anos, há milhares de anos já tem, que nós aprendemos a chamar de bruxos. O que seriam bruxos? Bruxos seriam pessoas controladas. Aqui só vai ter pessoas controladas. Seria a marca da besta. Entende? Seria um projeto que já começou lá no Jardim do Éden, né? Que a gente aprendemos a chamar de Jardim do Éden, que já começou lá e que está se concretizando agora. Agora com a morte de Adão. O que seria a morte de Adão? Seria a morte da consciência, não do corpo. Porque o que nós somos? Porque depois desse ataque aí eu aprendi que a gente não é um corpo. A gente não é o nosso subconsciente. Nós somos uma consciência. Nós somos uma consciência interagindo ali no corpo. Entende? Nós somos uma consciência. E pode até parecer um absurdo ou não. Talvez exista uma possibilidade que nem aqui no corpo a gente está. Pode ser uma consciência que está em outro lugar muito distante, interagindo aqui no corpo. Ah, Lúcio, isso não existe. Existe, cara. Existe porque quando nós falamos de tecnologia muito avançada há milhares de anos, você pode ver que isso é possível. Você pode notar isso aí quando você acessa um site muito distante, você começa a ver vídeo no seu computador, no seu aparelho que não está ali. Você olha, você acha que está ali, começa a interagir ali com você e não está ali. Entende? Você pode ver hoje em dia aí com as inteligência artificial. Você entra num site lá de inteligência artificial, essa inteligência começa a interagir aqui no seu aparelho de celular, só que essa inteligência não está ali. Começa a fazer modificações, tudo para você, começa a te trazer desenhos, imagens para você no seu celular e essa inteligência não está ali. Está no seu celular? Não está. Está onde? Talvez pode estar lá do outro lado do mundo. Então a gente tem que começar aí a imaginar um mundo com a tecnologia de milhares de anos na frente para você entender esses seres aí, para você entender como funciona os principados e potestades, porque eles são seres evoluídos com a tecnologia muito avançada, entende? E o projeto desses seres, o que nós podemos chamar aí de ter aqui pessoas marcadas, seria a marca da besta. O que seria a marca da besta? Quando alguém quer marcar alguma coisa, quando um fazendeiro quer marcar seus bois, né? Ele vai marcar lá para falar: esse boi é meu, essa é minha propriedade. Então seria mais ou menos isso. Esses seres aí, eles querem marcar os seus bois, certo? E a partir daquele momento ali serão pessoas controladas. Pessoas controladas seria o quê? Seriam só recipientes, pessoas com a consciência, vamos dizer assim, apagada, né? Seria um corpo ali sendo usado, controlado e imperceptível, como se fossem os bruxos de antigamente. Imperceptível, não tem como saber se aquela pessoa ali é uma bruxa ou não. Não sei aí quem já... acho que todo mundo já ouviu falar sobre os bruxos, né? Que existiam até tribunais para saber se aquela pessoa ali era uma bruxa ou não, se era um bruxo ou não, porque a pessoa negava até morrer e não tinha como você saber se aquela pessoa ali era um bruxo ou não. Eu achei que isso aí era um mito, mas eu pude ver que isso aí é real, né? É real. Isso aí seria o quê? Seria apenas a fase final de um projeto, onde só vão ficar aqui no planeta aqui pessoas controladas, a marca da besta. Pessoas com as suas consciências serão apagadas e seu corpo utilizado por esses seres, para que esses seres venham aqui
e usufruam do planeta, entende? E isso já acho que isso já vem aí há milhares de anos. Não sei se você já viu em filmes que o pessoal falava, pô, esse aí é o Deus vivo, né? O Deus vivo, não sei o que, esses negócios. É exatamente isso, eu nunca acreditei nisso, mas realmente é. Antigamente eu via aqueles filmes, aquelas séries, né, em que o pessoal falava que tinha contato com Deus, que era o Deus vivo, e ele era rei porque ele tinha contato com Deus. E cara, eu nunca acreditei nisso, eu achei que era só uma forma de manipular a população. Mas depois eu fui ver que não, isso é real. Esses seres vêm aqui, eles transferem a sua mente para esses corpos aí, e ficam usando aquele corpo ali, certo? E se tornam reis, né? A população trabalha para eles, eles ficam lá de boa lá. Geralmente lá esses seres eles gostam muito de aproveitar a vida. Você pode ver que todos os reis aí tinham do bom, do melhor e centenas de mulheres. É mais ou menos isso aí que esses caras querem mesmo. Eles querem chegar aqui, incorporar, escravizar as pessoas e usufruir aí, beleza? Mas foi isso, cara. Resumindo, né? Como eu já falei, então na realidade essa saída, né? Então vamos voltar um pouco lá para o Jardim do Éden, que no caso seria a selva, né? Que muda, né? O Jardim do Éden. O Jardim do Éden seria uma selva, né? E essa expulsão do Adão, o negócio que o cara falava, depois do fruto proibido, comeu o fruto proibido, ele saiu ele foi expulso do jardim para trabalhar. Cara, não. Na realidade ali, o objetivo já era mesmo fazer essa modificação no corpo dos primatas, né? Transformar eles em seres humanos, para que eles pudessem realmente trabalhar. Então essa história de castigo, que ele foi castigado e teve que sair para trabalhar, não. O que aconteceu foi que ele já sofreu essa alteração na mente dele, né? Para que ele pudesse sair da selva, porque ele foi recrutado na realidade, ele foi o escolhido, né? Ou seja, eles chegaram lá, encontraram os primatas, tiraram ele da selva, fizeram essas transformações na mente dele para que eles pudessem trabalhar, construir as cidades, né? Para que existisse hoje. Porque se os macacos primatas não saíssem da selva, não tinha nada hoje. Hoje não existia prédios, casas, fábricas, nada, não existia carro, não existia aviões, não existia nada. Então era necessária essa saída aí dos primatas aí da selva, essa evolução tecnológica, essa evolução que aconteceu nos primatas. Foi isso aí que eu pude observar, beleza? Mas então é mais ou menos isso, cara. É mais ou menos isso aí que eu vi, certo? Isso aqui foi o relato aí dos principados. Já dá para saber qual é o intuito deles, né? O intuito deles é essa manipulação deles que eles fazem através dessa tecnologia, né? Só para resumir aqui o final agora, essa tecnologia que transformou esses seres aí, em telepatas, é a mesma tecnologia que eles usam até hoje para manipular pessoas, para manipular, né? Se passar por deuses, né? Então eles se falam que são deuses, mas na realidade é tecnologia, beleza? Então é isso, vou ficar por aqui, depois eu volto aí com mais um vídeo aí, beleza? Valeu!